Fala pessoal, mais um vídeo para o meu canal Quarto do Colecionador. Hoje eu vou falar do filme de 2009, Sempre ao Teu Lado. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Bom gente, esse filme vai contar a história de um professor, que ele é professor de música, eu acho que é professor de música e de dança, né? Ele trabalha numa faculdade, ele sai do bairro dele ali e pega um trem. E ele mora próximo ao trem, a estação de trem ali, né? Teve um certo dia que ele estava vindo de uma viagem, né? Uma viagem muito longa. E parou nessa estação de trem. Quando assim já está de noite, né? Já está na última hora do trem ali, né? Depois acho que a estação meio que fecha ali, né? Aí ele se depara com um cachorro, que é esse cachorro aqui da raça Akita. Aí esse cachorro ele tinha vindo do Japão e sem querer se encontrou com o professor na estação de trem, né? Ele cai, ele tá vindo dentro de uma gaiolinha, né? Aquelas gaiolinhas para colocar cachorro, né? E ele cai de cima de um carrinho que o rapaz estava transportando. Aí, misteriosamente, ninguém vai atrás. Ele é obrigado a ficar com o cachorro, porque o rapaz da estação ali, né, que cuida, ele falou que ia ter que deixar ele dentro de um quartinho, né? Ia ter que levar para algum local ali, né? Aí o professor fica com dó desse cachorrinho. Ele é bem filhotinho, né? Ele vai levar para casa dele e tudo. Só que a esposa, ela tinha perdido o cachorro deles não fazia muito tempo. Ela não quer, a princípio, ficar com esse cachorro, tudo, né? Só que aí ele acaba ficando até, que ele tenta fazer alguma doação para uma loja de livros, que tem uma amiga dele que vende livros usados ali próximo, né? E ela fala que não tem como ficar agora com esse cachorro, né? E ele tenta imprimir umas fotos do cachorrinho para ver se o dono vai aparecer, né? Como ficar próximo da estação ali, aí ele tenta fazer isso, né? Só que acaba ele ficando com o cachorro até, né? Aí a esposa vê que o cachorrinho tá fazendo bem para ele e tudo, e até vão ligar para casa do professor para pegar o cachorro como doação, né? Só que a esposa vê que o cachorrinho tá fazendo bem para ele e tudo, e aí ele acaba ficando com o cachorro lá, né? Aí teve um certo dia, ele já passou algum tempinho, deve ter passado uns 2 anos, ele já tá grandão até, né? E aí ele começa que ele cria um elo de ligação com o professor, né? O professor que é o ator Richard Gere, né? Com a foto aqui. E aí ele começa a ir para a estação de trem. Ele até escapa da casa lá, ele faz um buraco por baixo da cerca, né? Um certo dia, e sem que o professor perceba, ele vai atrás dele. Aí o professor teve que levar ele de volta para casa, né? E ele tampou o buraco, tudo, só que ele acaba escapando, ele pula por cima da cerca, né? O professor até perdeu o horário da aula dele, criando um elo muito grande com o professor, né? Uma outra cena que eu lembro bem, que ele chega até um gambá, aparece na casa do professor lá, né? E acaba o professor tenta expulsar esse bicho, não, um gambá, só que ele acaba fazendo xixi neles, aí fica com um cheiro muito ruim. Aí ele é obrigado a tomar banho juntamente com o cachorro ali. Aí ele começa a criar esse elo muito forte, né? Ele começa a criar um hábito de ir com o cachorro até a estação de trem lá, ele vai embora tudo e acaba tendo esse hábito. Aí as pessoas que trabalham ali e tudo, o rapaz da estação que ele tinha falado no começo do vídeo aqui, né? E também um vendedor de cachorro quente. Começa a ficar amigos do cachorro, tudo, se sensibilizar, né? E acaba ficando para ele mesmo. Aí, certo dia, né? O professor tá indo para a escola ali. E o cachorro, ele é meio que independente, assim. Até o professor pergunta para um professor japonês lá, né? Que eu não lembro qual que é a matéria que ele dá. Ele
ele pergunta pra ele assim, por que que o Akita, ele não, se você jogar uma bola, ele não pega de volta, né? Ele fala assim, não, ele é meio independente, ele dá uma explicação mais ou menos lá, né? Aí, certo dia ele tá indo pra estação lá e na noite anterior, o cachorro escuta que ele tá brincando muito com a esposa. Não sei se foi por causa de ciúmes dele. Aí naquele dia o cachorro não vai com ele junto. Aí o professor e a esposa acham estranho, né? Por que o cachorro não é aí, né? Aí tudo bem, o professor vai embora e o cachorro fica em casa, né? Quando o professor tá chegando na estação de trem para ir embora já, ele percebe que o cachorro tá vindo atrás e tá vindo com uma bolinha. Aí ele começa a jogar a bola e o cachorro começa a pegar, né? Aí falou, nossa, ele nunca tinha feito isso, né? Eu já tentei diversas vezes, tudo. Até o namorado da filha tenta fazer isso. Ele fala só, a gente nunca conseguiu, né? Aí naquele dia ele consegue tudo, o professor fica contente, né? Aí ele vai embora. Aí quando o professor tá na aula de música, né? Ele tá tendo uma apresentação, tá tendo a aula normalmente ali. O professor começa a passar, o professor, né? O Richard Gere começa a passar mal e ele desmaia. Acaba o professor morrendo na aula ali, né? Aí tem o enterro dele e tudo, né? Aí a esposa fica na casa por um tempo e aí a filha que ela já tá para se casar. Aí a filha se muda e quer levar o cachorro junto. Só que ele não vai, ele tenta ficar um tempo com a moça, tudo, porque ele ia ficar com... A esposa não tá querendo ficar com o cachorro mesmo, né? Aí o cachorro vai com a filha, tem a mudança, tá mudando com o marido, já tem um filhinho pequenininho, né? Aí certo dia lá, o marido da filha, né, tá chegando e o cachorro escapa. Ele vai até a linha do trem, né? Eles devem morar próximo da mãe da moça. Aí o cachorro vai seguindo os trilhos até chegar à estação de trem, né? A estação de trem que o professor pegava, né? Aí os funcionários ali acham estranho, né? Tô contando aqui, mas assim, vai ter vários spoilers. Pra quem não ligar muito pra spoiler, né? Um filme que me marcou muito um tempo atrás, porque eu também tinha perdido minha cachorra, né? E a primeira vez que eu vi, agora a terceira vez, eu comecei a chorar muito e tal, né? Para quem tem cachorro, só para quem vai entender que eu tô sentindo aqui é quem tem cachorro, né? É como se fosse um filho pra gente. Aí o cachorro vai até a estação lá, né? Ele começa a esperar o dono toda noite. Aí o pessoal se sensibiliza tudo e começa a dar comida pra ele, ajudar, né? Eles entendem que o cachorro gostava muito do professor, né? Aí a moça, a filha do professor, tenta levar ele de volta para casa, só que ela vê que ele não quer mais ficar com a moça, né? Aí ela teve um certo dia que ela vê que ele tá olhando pro portão e fala para ele assim, a gente gosta muito de você, né? Mas só que eu tô percebendo que você não quer ficar aqui, né? Na minha casa, né? Uma outra casa, né? Ele vai embora e começa a criar essa rotina, né? Aí, gente, assim, muito triste. É um filme, um drama assim, só quem tem coração muito duro e que não vai se sensibilizar com essa história, né? Acaba passando 10 anos. E ele ainda tá esperando o professor lá, né? Aí, certo dia, a esposa vai até a estação, vai até a casa dela que ela morava e vê que o cachorro tá ainda lá. Para vocês, é incrível, né? Aí eu fiquei sabendo, assim, só no final do filme, da primeira vez que eu assisti, né? Que essa história é baseada numa história real de um cachorro no Japão, né? Acho que da mesma raça, tudo, que esperava acontecer a mesma história. Aí me marcou muito esse filme. Eu quis falar aqui no canal para vocês, aqui para quem gosta desse estilo de filme, né? É um dramão. Eu dou nota 10, sem dúvida, eu dou nota 10, né? Pro roteiro, pro ator Richard Gere, né? Foi uma interpretação muito boa. Não sei se ganhou algum Oscar, né? Não sei se por o roteiro original, o roteiro adaptado, não sei se virou livro, né? Mas eu recomendo muito para quem gosta de bichos, né? Tem outros diversos filmes, né? Também
que fala muito, né, sobre essa história da lealdade dos animais, né. Eu gosto muito desse filme, eu acabei de rever esse filme agora há pouco, né. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma cena marcante aqui. Bom, só para completar o final do vídeo aqui, você vê a conexão que tem entre os animais, né, e os seres humanos, a lealdade. Isso prova, né, eu acho que depois disso não tem como você falar que não, né? Que os animais, que o cachorro, principalmente, eu acho, né? Ele escolhe o dono, né? Foi a primeira vez que ele viu aquele pequenininho ali, que viu o Richard Gere na estação de trem, ele já criou essa conexão com o dono, já escolheu o dono, né? Aí o Richard Gere, que ele tenta, de alguma forma, fazer a doação do cachorro, só que assim, por ironia do destino, ele tenta ir no canil, só que o canil tá muito lotado, não tem como deixar o cachorro lá, né? Não sei se o filme foi inspirado exatamente do mesmo jeito da história original, né? E tenta fazer a doação, que eu falei agora há pouco, e tenta deixar uns papéis, né? Umas plaquinhas nos comércios locais, tudo, mas não consegue, né? Aí ele teve que ficar com o cachorro mesmo, né? Tal, ele tratava muito bem o cachorro, né? O cachorro criou um carinho pelo dono, né? Você vê que marca muito a história desse filme, né? Pra quem assistiu, pra quem quer assistir, eu recomendo demais esse filme aí. E no começo, a história é contada a partir da história do neto. Ele tá tendo um trabalho de escola, fala para contar a história de algum herói que a criança tenha. Aí o herói do neto é o cachorro, né? O cachorro do avô, que ele não conhece, o neto nem chegou a conhecer o avô, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu só tenho mais 2 recadinhos para deixar para vocês aqui. Eu vendo livros, CDs, DVDs e gibis usados na Shopee, tá? Eu vou deixar o link logo abaixo. E também eu vendo filmes. Eu vendo filmes e seriados antigos. Eu tenho um blog, também o endereço eu vou deixar logo abaixo. E lá eu também vendo camisetas, né, de cultura pop, também de rock and roll, de bandas de rock and roll, né? E também eu tô postando vídeos de reviews, né, dos meus DVDs que eu tenho à venda, tá? Tô fazendo pequenos vídeos. E também eu tô fazendo podcasts, tá? Eu falo cena por cena dos filmes, algumas curiosidades, né, sobre os filmes, só que é só em áudio, né? São vídeos de pelo menos no mínimo 1 hora ali, né? E aí eu recomendo também. E também eu tenho lá no blog, só em áudio. Você pode baixar no seu celular para me escutar aí, né? Pode estar lavando louça, pode estar no trânsito, né? Mas você vai escutando ali os meus pontos de vista sobre os filmes, né? E aí eu recomendo você ver o filme e depois me escutar lá para não ter algum spoiler, né? Ou você também, para quem assistiu, para poder relembrar algumas cenas, pontos de vista cenas que a gente viu e não percebe na hora, alguns erros de continuidade no filme também, né? Tá? Eu vou ficando por aqui. Eu recomendo muito esse filme, marcou muito a minha vida aí, né? Para quem adora cães e gatos, né? Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o fim. Valeu, até o próximo vídeo.